60 anos com 60 dias. Bem, nossa história começou no dia 20 de fevereiro de 1988. Deus, mandou um anjo que me apresentou essa mulher maravilhosa, Vou ser breve, Como o pastor falou, falar de Silvia é muito simples, é singular, E é uma mulher maravilhosa. Nessa história que nós começamos no dia 20 de fevereiro de 1988, nós estamos completando, 37 anos de vida, juntos, já agora casados, casamos nessa igreja. Temos 2 filhas maravilhosas. Deus nos abençoou, ela deu 2 filhas maravilhosas. Bênção, 2 genros agora maravilhosos também. Então eu só tenho que agradecer. Vem aqui. Só tenho que agradecer porque é uma família que nós estamos felizes, estamos na presença do Senhor, sempre agradecendo, sempre dando testemunho de que Ele, só na presença dEle é que podemos construir coisas grandes. E na presença dEle é que nós devemos honrá-lo, devemos agradecer e bendizer seu santo nome. Então eu só tenho que agradecer. É muito simples falar sobre a minha esposa. Ela é uma mulher maravilhosa, uma mulher dedicada, determinada, perseverante, uma mulher de oração, como já foi dito aqui. E ela tem sido realmente isso, dado esse testemunho. Ela engrandece o seu Deus na presença de todos, sempre enaltecendo, sempre falando e honrando a sua palavra. Não queremos envergonhar, não queremos envergonhar o nosso Deus. É na presença dele, aqui no altar dele, que devemos dar o nosso testemunho. E aqui na presença de muitos amigos, de pessoas que me conhecem desde pequeno, como a dona Leia ali, Silvia, que me conhece há tempo, pessoas maravilhosas, nossa família aqui presente. Muito bom, muito maravilhoso estarmos aqui na presença dos nossos parentes, dos nossos amigos. Então, eu tenho que falar a você que eu te amo, meu amor. Eu te agradeço pela bênção que você é na minha vida. Muito obrigado, eu te amo. Então, quem me conhece sabe que eu não tenho a melhor alimentação do mundo, nem pratico muitas atividades físicas. Então, quando eu vejo a minha besta que está lá atrás postando foto na academia todo dia, meu cunhado vegano, eu penso, Jesus, eu preciso viver mais do que o que eu estou vivendo hoje. E eu penso, sempre que alguém pergunta, mas como você vive assim, sedentária, se alimenta mal, como é que você vive? Eu falo, a minha dieta, o meu estilo de vida é: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Amém. Estou aqui comendo, meus exames estão saudáveis. Eu tenho usado isso. Até que eu estava pensando sobre a ambiguidade do pronome possessivo, porque nós somos professores de português. E a gente sempre interpretou esse versículo como: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra, os nossos dias enquanto filhos. Mas e se fosse: honra teu pai e tua mãe para que os dias deles se prolongassem na terra? Se essa fosse a interpretação, aí eu acordava às 5 da manhã com detox. Eu acordava às 5 da manhã e ia para a academia com suco detox, porque fazer os nossos pais viverem muitos anos seria um privilégio absurdo. O que a gente daria para fazer nossos pais viverem mais tempo? Então, independente da hermenêutica do versículo e qual a interpretação certa, eu fiquei refletindo sobre isso, como é um privilégio ter os meus pais vivos tanto tempo, e 60 anos é muito pouco, porque tudo que eu sou hoje, a mulher que eu sou, é culpa da minha mãe, e não porque eu falo que nem ela, e não porque o nosso jeito é parecido, mas porque eu não seria a esposa que eu sou, a filha que eu sou, a estudante que eu sou, a professora que eu sou, se não fosse a minha mãe. Eu não sei viver sem minha mãe, ela não pode, mãe, 60 anos no mínimo mais para frente, eu não tenho condição de viver sem a minha mãe, e eu fico pensando como que hoje eu, com a idade que eu tenho, não consigo viver sem minha mãe, mas a minha mãe perdeu a mãe dela com metade da minha idade. E isso me faz pensar o quanto a minha mãe é forte, porque ela conseguiu viver, ser essa mulher, sem a mãe dela por muitos anos. Quem não conhece, essa aqui é a minha avó. E hoje, minha gratidão a Deus é pela vida da minha mãe, pela vida da mãe dela, criou um ser tão maravilhoso durante 15 anos, que hoje tem 60 e é uma mãe incrível, mesmo só tendo o apoio por 15 anos. Eu te amo, mãe, como sua mãe. Parabéns.
Aí deixou para falar pro final comigo. Como é que eu falo agora? Carol falou pra gente que a gente tinha que falar coisas. E eu gosto de preparar, então eu fiquei nervosa desde a hora que eu estou nesse momento para poder falar sobre a minha mãe. Não é difícil falar da minha mãe. Todos aqui vieram e prestaram alguma forma de homenagem, seja no início do culto, seja durante as palavras do pastor, seja o grupo Orar Sem Cessar, todos que puderam falar alguma coisa, falaram muito facilmente da minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa muito fácil de ser comentada. Minha mãe é uma pessoa fácil de ser vista, minha mãe é uma pessoa fácil de ser percebida, ou melhor, minha mãe não é fácil de passar despercebida. Então, é fácil falar da minha mãe. E diante de 60 anos, né, eu poderia, sei lá, pensar em 60 qualidades, 60 coisas, enfim, 60 motivos para eu amar minha mãe, 60 formas de dizer que ela é a mulher mais importante da minha vida. Mas se eu pudesse resumir tudo que eu penso sobre a minha mãe, e eu até estava pensando isso hoje de manhã quando eu estava escolhendo as fotos para postar no Instagram, né, porque nós somos muito blogueiras, a minha mãe está super ativa nas redes sociais. E aí eu pensando nas fotos e no que escrever, eu falei, cara, é muito fácil escrever coisas pro meu pai. É muito fácil escrever coisas pro meu pai. Porque assim, meu pai é muito meu fechamento, a gente tem uma sintonia muito absurda, só que a minha mãe é indescritível. É muito difícil falar sobre a minha mãe, porque ela é tão incrível, ela é tão maravilhosa. Pai, não é que você não seja não, tá? Você também é incrível, maravilhoso. Mas é porque mãe é mãe. Quem tem mãe, quem pode viver com a mãe, quem, enfim, entende essa relação com a mãe é diferente. E pensando nisso e pensando no que a gente estava preparando para cá e para o vídeo que vocês vão assistir daqui a pouco, e enfim, não vou dar mais spoiler, eu pensei numa palavra sobre a minha mãe. E a palavra que eu pensei sobre a minha mãe é referência. E aí eu queria dizer por quê. Minha mãe é uma referência de mulher sábia. Minha mãe foi sábia quando perdeu a mãe muito cedo, né? E, enfim, decidiu escolher uma pessoa para passar a vida. Foi muito sábia escolher meu pai. Foi muito sábia em me ter, porque eu, né, mãe, de nada, sou incrível. Foi mais sábia ainda quando teve Carol, para dar uma compensada em mim. E tem uma coisa que aconteceu comigo que me marca até hoje assim, na minha vida, que foi a experiência que eu tive de morar fora de casa da primeira vez, que foi quando eu fui estudar na Rural. Eu queria estudar fora de casa, eu sempre me achei super independente. Vocês me conhecem, né, gente? Então eu sempre me achei super independente, quero fazer as coisas, e aí eu fui morar fora, fiquei uma semana, e em uma semana eu surtei, liguei pra minha mãe falando, mãe, eu quero ir embora. Minha mãe e meu pai arrumaram tudo, escolheram casa, fizeram tudo. E aí quando eu cheguei lá, fiquei uma semana em desespero, eu com 17 anos, sem entender nada do que estava acontecendo, falei, Deus, não tem condições de viver aqui sem minha mãe, quem é que vai lavar minha louça, quem é que vai comer, quem é que vai fazer minha comida, como é que eu vou ter dignidade, não tem a menor condição. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, estou indo embora, vem me buscar, pelo amor de Deus, estou conseguindo ficar aqui. Minha mãe muito sábia, mandou uma amiga minha passar a semana comigo, conversou comigo, e foi fundamental para a minha experiência, para a minha maturidade, ficar esse ano estudando lá na Rural. Depois eu vim para a UF, mas fiquei esse ano graças à sabedoria da minha mãe. Como ela é sábia quando conversa comigo com a minha irmã, quando conversa sobre Deus, quando minha mãe ela tem a oportunidade de falar, minha mãe é muito sábia. Então ela é uma referência de mulher sábia. Para mim ela é uma referência de mulher amiga. As pessoas que eu tenho hoje na minha vida e o respeito que eu tenho pelos meus amigos vem muito da maneira como minha mãe lida com a minha madrinha. Minha madrinha é minha segunda mãe. Tá bem ali minha madrinha linda? A amizade que elas têm, uma amizade incrível, a amizade que a mãe formou com várias pessoas aqui da igreja, enfim, é algo muito leal, assim. Então isso faz muita diferença para a maneira como eu lido com as minhas pessoas, com os meus amigos. A minha mãe é uma referência de unidade. Hoje, se hoje eu tenho orgulho de olhar para minha casa, para minha família, e ver minha família reunida no Natal, ver que a gente se esforça em se encontrar, eu sei que a minha mãe é o esteio disso. Hoje tá minhas tias aqui, cara, meu tio, que eu nem lembrava que eu tinha, de tanto tempo que eu não vejo. Tio, toma essa aí direta. Cara, as pessoas estão aqui, então assim, minha mãe é um exemplo de unidade, é uma referência de unidade. E minha mãe é uma referência de mãe, porque minha mãe, mesmo sem ter mãe por muito tempo, me criou. Se eu sou qualquer coisa hoje, e eu não sou muita coisa, e o pouco que eu sou, tudo eu devo a ela. Minha mãe criou a pessoa mais incrível do mundo, que é a minha irmã.
que, pô, é muito melhor do que eu, e foi minha mãe que criou, deu errado comigo, mãe. Com ela você. Então, assim, eu só tenho a agradecer, para mim isso é referência. E se eu tenho sonho de ser mãe, se eu quero ajudar meus alunos, se eu quero, enfim, passar alguma coisa para alguém de bom, isso tudo é graças à minha mãe. Então, mãe, te amo, obrigada por ser a pessoa mais importante da minha vida. E é isso. Não acabou não, tá, gente? Só um abraço nesse momento. Ah, não tem